Continuando agora no segundo episódio do The Last of Us, meu gamer, vamos falar um pouquinho do que achamos do primeiro. Na verdade, já falei um pouquinho no vídeo, mas estou aqui com o Fábio, que é expert em The Last of Us. Ele tem uma paixão sentimental por esse filme, não, né? Por essa série, por esse jogo, na verdade, essa franquia, porque é praticamente um filme, né? A gente fala assim porque quando você joga, você sente de verdade como se fosse um filme, todo o enredo que tem ali nesse jogo, que na mente mirabolante do Neil Druckmann, que todo mundo sabe que ele tem uns pensamentos meio estranhos, mas conseguiu trazer ali um enredo bem interessante para o jogo, no segundo título, que é bem controverso. Mas agora temos aí a segunda temporada, o segundo episódio está chegando na plataforma da Max, também na HBO. Você que quer assina aí pelo meu gamer. Fábio, vamos falar um pouquinho do que vimos ali no primeiro episódio, bem breve, e trazer já para o segundo. Ali apareceu a Abby já de imediato, de um jeito diferente, que não deveria ter ocorrido. Agora já ficou mais claro que a Ellie está muito magoada com o Joe devido aos acontecimentos que ela vai descobrir em breve. E o que podemos agora imaginar para o próximo episódio, já que sabemos que vai ter uma horda de zumbi atacando ali a cidade deles, né? O vilarejo deles, vamos dizer assim, e tudo isso vai acrescentar o que para quem conhece e para quem não conhece a trama do The Last of Us Parte 2, que no jogo é assim que é chamado. Bom, a gente já no primeiro episódio acabou vendo uma linha temporal um pouquinho diferente do que a galera esperava, né? A gente viu os eventos antes do início do jogo, de fato, né? Um dia antes ali. O dia antes e o próprio primeiro dia, né? Que a gente... o gancho pro primeiro dia. Então isso pegou a galera de surpresa, né? E a gente já viu no primeiro episódio que eles tomaram decisões bem diferentes, né? Tem algumas coisas que a gente está até na dúvida como que eles vão dar continuidade para poder fazer o gancho, acontecer as coisas que aconteceram no jogo, né? Falando um pouquinho... bem diferente que o próprio Joel, Fábio. O próprio Joel agora faz terapia. Tem que fazer terapia, porque naquela época ali, ele já não basta que ele perdeu a filha dele, perdeu todo mundo que ele amava, e agora ele não consegue lidar com a filha dele que está viva, que é adotiva. Sim. Né? Depois nos bastidores foi revelado que era uma cena que era para ter acontecido na primeira temporada, acabou não acontecendo, eles reaproveitaram essa estrutura para a segunda. É um dos pontos de diferença, né? Que a gente vê um Joel com uma relação um pouco diferente do que a gente viu no começo do jogo, né? Ele tá ali fazendo terapia, ele tá entendendo ali, né? Tá naquele conflito, naquela idade difícil ali, né? Naquele momento difícil de convivência com a Ellie ali, né? Aquela puberdade, pré-adolescência / adolescência, então tem ali os conflitos, né? Fora que agora eles estão vivendo em sociedade ali, né? Estão lá em Jackson. E para justificar, Fábio, é para dizer que como ele teve uma filha, a filha dele já não está mais entre nós, então tudo aquilo ali para ele é uma novidade. Então eles quiseram justificar que essa terapia é para dizer que, olha, para ele é novidade, ele já perdeu todo mundo que ele queria, a Ellie não está mais ali tão a par. E ele tá com aquele conflito de tudo que ele fez, das decisões que ele fez na primeira temporada ou no primeiro jogo, e agora nada mais para acalmá-lo, ele tem que fazer uma terapia. Não parece que é isso que eles tentaram justificar? Sim. Ele tem, assim, a série talvez até coloque um pouco mais de peso do que o jogo colocava, mas a série está colocando um pouco mais de peso nesse conjunto todo, né? Porque o jogo em si, ele focava muito nessa questão do que ele tinha feito, né? As consequências do que ele fez no fim do primeiro jogo, no fim da primeira temporada da série. E, aquela decisão foi certa, não foi, dependendo dos pontos de vista, né? O jogo começa com ele contando a história pro irmão dele, então ele foca muito nisso. A série já expandiu um pouco mais, ela também traz o peso dele de pai da Ellie, né? A relação, ele até, né, ele trata, ele chama ela de filha, então ele assumiu, né, esse papel ali de pai para ela e traz, né, esses conflitos também, porque é algo que ele não, né, foi privado de passar, né? Então ele está passando aquilo, como você disse, Jeff, pela primeira vez, e junto com toda essa carga daquilo que ele fez no fim da primeira temporada, né? Quem assistiu sabe. Sim.
Mas o grande problema também é que a galera agora pegou no pé da Bella Ramsey de vez, né? Já tinham pegado na primeira temporada, mas agora parece que ninguém quer mais ver a Bella Ramsey como a Ellie. De fato, eu fiz um vídeo, vocês podem ver aí depois, aí vou deixar aqui até sugerido esse vídeo que eu fiz. Mas você acha mesmo que a Bella Ramsey parece que não está entregando aquilo que todos queriam ver na Ellie do jogo? Porque assim, a atuação dela, realmente você não consegue, quem conhece o jogo não consegue mais assimilar as duas. Na primeira temporada você até conseguia aceitar, mas na segunda temporada, agora no primeiro episódio, não parece que mudou muito o estilo das duas, assim, a atriz e personagem? Assim, eu acho que o que prejudicou muito ela foi a questão fisiológica. Né? Eu acho que o principal ponto que está trazendo conflito, que a galera está implicando bastante, ela não parece ter a idade que a Ellie tem no jogo. Isso não vai afetar muito a galera que só está assistindo a série, né? Mas para quem viu o jogo, você tem, né, essa mudança. Os traços dela são diferentes, né? E sim, alguns traços da personalidade dela também estão diferentes entre a série e o jogo, né? Ela tem, sim, aquele lado brincalhão, aquele lado sarcástico. A gente vê muito isso entre ela e a Dina no primeiro episódio, tanto, né, na série quanto no jogo. Elas brincam, elas têm ali as piadinhas, aquele humor mais ápice, né, que a Ellie apresenta desde o início da série e do primeiro jogo. Mas ao mesmo tempo você tem essa diferença fisiológica, né? Principalmente na questão do tamanho. A galera tá assim, desprende um pouco pelos temas e principalmente por quem jogou e sabe o que vai acontecer daqui para frente, sabe que o jogo ele vai ficar a série tende, né, se for seguir a mesma linha do jogo, a ficar cada vez a tratar temas mais profundos, a tratar aquela raiva, aquele ódio, aquela coisa muito visceral, né? E talvez isso gere a desconexão dela com o jogo, né? A Ellie do jogo. Verdade. Uma coisa que eu acho... desculpa. Uma coisa que eu acho que também tá fazendo a galera ficar presa é a surpresa da Isabela Mercê como a Dina, que a Dina no jogo, na minha opinião, não é tão cativante. Eu não acho a Dina... Eu acho até a Dina um pouco... Fica em escanteio, mas aí no primeiro episódio já trouxeram a Isabela, não é a Dina. Você olha a interpretação da Isabela Mercê. Você sabe que aquela ali também não é Dina, mas a entrega da atriz tá muito boa. Então você fica encantado com a atuação dela, que no jogo, na minha opinião, eu não gosto tanto da Dina no jogo. Sim, ela muda bem drasticamente, né? Ela tem até aquela conversa ali no início com o Joel, né? Ela tem aquela proximidade entre os dois, ela meio que vira a ponte ali, né? Do conflito que os dois estão sofrendo ali naquele momento, né? A briga ali deles. E até mesmo a forma como ela trata com ele. Ela traz alguns traços do jogo, né? A parte das brincadeiras ali e tudo mais. Mas sim, ela tem uma identidade bem diferente nesse sentido. Eu também gostei, né? Na verdade, eu gostei das duas, tá? Em questão de atuação, eu acho que, ok, tem a diferença fisiológica ali, né? Principalmente na parte da idade, né? Da Bella Ramsey, mas eu achei que manteve ainda coerente com a Ellie. Mas da Dina, nesse sentido, também ficou interessante, né? E qual a tua expectativa agora para o próximo episódio da segunda temporada? Episódio 2 da segunda temporada de The Last of Us. Assim, um dos pontos que eu acho que vão usar como principal gancho, né, para essa mudança total que parece, né, que vai acontecer, que é aquela invasão, né, de uma horda de infectados que vai rolar em Jackson, vai ter uma cena ali parecendo uma guerra. Né? Ali. Agora o Cordyceps ele consegue detectar, né? Detectar onde tem humanos e dar o aviso, tipo um sinal, né? Sim, isso é o principal ponto que difere a série do jogo, né? E a gente vendo lá que o Cordyceps ele já entrou ali, né? Tem aquele cano ali entupido, né? E aí ele dá o foco que tem o Cordyceps lá. Então, esse é um ponto de diferença interessante que eu acho que é legal. É um ponto que a galera tá pedindo pra série, né? Uma coisa que a galera reclamou bastante na primeira temporada era a ausência dos infectados. E realmente, você via
teve alguns embates legais, né? A gente viu ali o Baiacu, os instaladores, tem as sequências em que eles aparecem são boas sequências, mas eles não têm tanto foco assim. Obviamente, a série, né? Se a gente for olhar para o jogo, The Last of Us é um jogo para contar a história dos humanos, né? Mas ainda assim, pelos, né, pela questão de jogabilidade, ser um jogo, ele dá o foco nos infectados e é um ponto alto que a galera quer ver. Então acho que muito dessa mudança que a gente vai ver agora no segundo episódio é um pouco desse pedido do público, né? A gente quer ver mais infectados, quer ver eles sendo elementos principais da história e vamos ver se eles vão conseguir encaixar bem, né? Pensando desse lado, eu acho que, assim, pelo menos por prever o que a gente viu, a gente vai ter ali um conflito bem ferrenho ali, né, para a cidade. Vamos ver se a cidade vai conseguir sobreviver a esse conflito, né? E para fechar, o Joel. E aí, vão ter coragem de eliminar o Joel? Spoiler. Spoiler, então se você não viu a série, não assiste agora, não assiste essa parte não. Spoiler, vão ter coragem de eliminar o Joel agora, já no segundo episódio, ou vão tentar levar pro terceiro, ou só fazer isso no finalzinho lá do penúltimo ou último episódio para tentar atrair a galera já pra terceira temporada? Tiveram alguns vazamentos aí, né? E até pelo fato de já mostrarem a Abby no primeiro episódio, talvez isso dê a entender que eles vão antecipar essa informação. Eu espero muito que seja um marketing fake, sabe? Para induzir a galera ao erro, para a gente achar que vai acontecer tudo que vai acontecer na segunda, né, nesse segundo episódio, mas não. Talvez tenham sido sim alguns frames, mas de algo que vai acontecer só lá no fim da temporada, porque se eles, é uma decisão assim, eles têm que ter muita coragem naquilo que eles vão fazer depois para poder eliminar o Joel no segundo episódio, né? Querendo ou não, para quem tá só assistindo a série e não conhece o jogo, o arco do Joel e a Ellie é o que sustenta, né, a galera, o interesse da série. Obviamente tem ali, né, dá para desenvolver outros arcos, né? O próprio jogo faz isso, mas pensando na série, talvez tire ali o interesse da galera, né, em fazer isso. Eu espero que seja um marketing fake para induzir a galera ao erro, para achar que vai acontecer agora, mas não vai acontecer. Vamos ver, porque o Pedro Pascal vai estar ocupado aí com algumas agendas dele, com o filme do Star Wars, outros filmes que ele já tem compromisso. Então, é isso aí, meus Game Nerds. Agora, segundo episódio, estreando agora no domingo na HBO e também no stream da Max. Você que vai assistir, o Meu Game vai tentar trazer sempre toda semana falando um pouquinho do episódio. É uma nova novidade nossa aqui que a gente vai tentar acompanhar para vocês. Mas então, meus Game Nerds, assista aí The Last of Us, temporada 2, no stream da Max. Valeu, meus Game Nerds, até o próximo vídeo.